No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a atmosfera terrestre, com foco nas principais características de cada uma de suas camadas. E com relação a isso, eu sei que tem muita gente que sofre para decorar a ordem dessas camadas. Inclusive eu já sofri muito para isso. Porém, eu descobri um macete incrível e eu quero que você tente não decorá-las depois que eu te mostrar. Ah, professor, o tente aí tá com M. É isso mesmo, você vai entender lá no final do vídeo. Então bora lá comigo. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, as camadas da atmosfera terrestre. Então bora lá entender cada uma delas. Mas antes de falarmos das camadas em si, vamos entender o que vem a ser a atmosfera. Sucintamente, ela é uma camada de gases, de vapor de água e de outras partículas sólidas que estão em suspensão e que envolvem o planeta Terra. Porém, você precisa saber que esses gases não estão distribuídos uniformemente ao longo da atmosfera terrestre. Ao contrário, pois estima-se que nos primeiros 29 quilômetros da atmosfera terrestre estão concentrados 98% de sua massa total, composta majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, como você pode perceber neste gráfico. Então, sucintamente, quanto mais subimos, mais rarefeito o ar vai ficando. Isso significa que a concentração de gases vai diminuindo na atmosfera. Sabe quando seu time vai jogar a Libertadores lá na altitude da Bolívia, do Equador, e os jogadores não aguentam dar 2 piques sem botar a língua para fora ou sem vomitar? Como já aconteceu com o Messi, inclusive? Então, tem a ver principalmente com a rarefação do ar, que vai diminuindo a concentração de oxigênio na atmosfera. Agora que você já entendeu o que é a atmosfera, vamos passar para as suas camadas. A primeira delas é a troposfera, e é a que se encontra mais próxima ao solo. Ela possui uma extensão de cerca de 17 quilômetros, e à medida que essa distância vertical aumenta, a temperatura vai diminuindo, cerca de 6 a 8 graus por quilômetro. Essa camada também é conhecida como a camada do tempo, pois ela concentra quase todos os fenômenos meteorológicos e climáticos. Além disso, cerca de 75% da massa total da atmosfera está concentrada na troposfera. E como curiosidade, é aqui que circulam os aviões, tanto os de passageiros quanto os de carga. A segunda camada é a estratosfera, e ela vai atingir uma elevação de cerca de 50 km de altitude com relação à Terra. E diferentemente do que ocorre na troposfera, aqui a temperatura vai se elevar à medida que a altitude aumenta, atingindo o máximo de 0 graus no seu limite superior. Outras características da estratosfera é que há pouquíssima concentração de vapor d'água, além de ventos horizontais muito fortes que podem superar os 100 km de velocidade. Mas talvez a principal característica da estratosfera seja o fato dela abrigar a camada de ozônio, que você já deve ter ouvido falar muito aí na escola, não é mesmo? Bom, a camada de ozônio possui uma importância vital para os seres vivos do planeta Terra, pois ela é responsável por fazer a filtragem dos raios UV do Sol, que são muito prejudiciais aos seres humanos. E essa camada de ozônio está situada a cerca de 20 a 35 quilômetros de altura com relação à Terra. E como curiosidades, aqui nessa camada também podem circular os aviões a jato e é também onde estão os balões atmosféricos. A próxima camada é a mesosfera. E aí você já deve estar pensando, pô, esse monte de esfera aí que não acaba. Calma, eu também sempre tive muitas dificuldades para decorar isso daqui. Mas no final do vídeo, como eu já disse, eu vou te passar um método que eu utilizei para decorar e eu garanto que também vai funcionar com você. Então bora lá, mesosfera. Bom, nessa camada a temperatura volta a oscilar negativamente, podendo chegar a mínimos de até menos 95 graus Celsius. Por conta disso, a mesosfera é conhecida como a camada mais fria de toda a atmosfera terrestre. E esse fenômeno se deve principalmente à rarefação do ar, que não permite a retenção de calor. E essa camada também tem uma importância muito grande, pois é nela que acontece a combustão de meteoritos, impedindo que eles avancem em direção à Terra. Então é aqui que são formadas as famigeradas estrelas cadentes. Bom, agora vamos entrar para as últimas duas, que são a termosfera e a exosfera. Mas antes disso, aqueles favores básicos, se você estiver curtindo o vídeo, se este vídeo estiver te ajudando para aquela provinha de amanhã, deixa o seu like, comente aí. Compartilhe também com aquele seu colega que você sabe que ainda não estudou para a prova, que isso fortalece demais, beleza? Então bora lá partir para o encerramento do vídeo. Bom, a termosfera vai se estender de 80 a 500 km de altitude e ela vai registrar temperaturas altíssimas que podem chegar até 700 graus Celsius a 200 km de altura.
Isso acontece principalmente pela absorção de parcela da radiação solar, como os raios X, gama e UV, pelos átomos de nitrogênio e oxigênio. E por conta desse processo, esses átomos são ionizados pela perda de elétrons. Por conta disso, a termosfera também é conhecida como ionosfera. E como curiosidades, é nessa camada que está localizada a Estação Espacial Internacional, que fica a cerca de 400 quilômetros de altura. E também é aqui que ocorre o fenômeno da aurora boreal, que é aquele espetáculo lindo de cores que geralmente ocorre nas regiões mais ao norte do planeta. A última camada é a exosfera, que vai se estender de 600 quilômetros a cerca de 10.000 quilômetros. Essa camada representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. E aqui os gases são extremamente rarefeitos. Por conta disso, fica difícil delimitar um limite exato para essa camada. Na exosfera há o predomínio de gás hélio e também de nitrogênio atômico. E aqui, assim como na camada anterior, as temperaturas também permanecem bem elevadas. Dito isso, vamos partir para a dica que eu prometi lá no início do vídeo de como você faz para decorar a ordem dessas camadas, que é um grande desafio para muita gente, inclusive foi para mim. E para isso, basta você se lembrar da palavra tente. Isso aí, tente se esquecer disso agora, que representa a inicial de cada uma das camadas. Mas esse tente aqui é com M, não com N, beleza? Então o T de troposfera, o E de estratosfera, o M de mesosfera, o T novamente de termosfera e o E de exosfera. Ah, professor, mas tem 2 T's e 2 E's, como eu faço? Com relação ao primeiro T, você pode se lembrar de tropo, ou topo, que representa a primeira camada. Logo, o segundo T vai ser o termos, de termosfera. E com relação aos 2 S, é ainda mais simples. É só você se lembrar que o último E representa a exosfera. Exos vem de fora, ou seja, a última camada. Então, o primeiro E só pode ser a estratosfera. Bem tranquilo, né? Deixa aí nos comentários se esse macete aqui para decorar te ajudou ou não. Eu espero que sim, pois ele me ajudou muito. Estou deixando 2 vídeos aqui complementares que você também vai curtir. Então era isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau!